Bem, dentro do quadro Mapeamento Financeiro, um quadro voltado para ensinar a você princípios de prosperidade, de sucesso financeiro, nós temos aqui hoje uma autoridade na área de quebra de maldições. Nós já o trouxemos outras vezes no programa e ele está aqui de novo no programa porque teve assim uma grande aceitação, muitos pedidos do seu livro, do seu CD também, o pessoal pediu muito. E ele é autoridade, nós vamos conversar hoje sobre quebra de maldição financeira com o pastor Elton Ângelo. Olá, pastor Elton. Olá, bispo, prazer estar novamente em seu programa. Prazer é todo meu estar recebendo você aqui de volta, pastor Elton. A sua entrevista nos programas, tivemos 2 vezes com você aqui. E o pessoal gostou muito das suas palavras, muitas pessoas pediram, o material. E vamos conversar, vamos ao que interessa, falar sobre quebra de maldições financeiras. Bom, primeiro, você disse no outro programa que maldição é o que mesmo? O mal em ação? Maldição, na verdade, é um tipo de mal em ação. Também nós vemos que maldição é um tipo de praga, uma invocação do mal em decorrência de um pedido verbal, muitas vezes lançado sobre outras pessoas. Então, maldição também nós podemos falar que é uma oposição espiritual no caminho da pessoa, vai impedir a prosperar, impedir a pessoa ser bem-sucedida, ser abençoada por Deus. Pois é, eu quero ler uma passagem aqui, acho que não vou nem ler a passagem toda, porque iria todo o quadro, mas é a cura de um endemoniado, que diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos pastava numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Eu estava prestando atenção aqui que essa região onde Jesus operou essa libertação neste homem, eu até estive quando fui lá na Terra Santa, estive lá nesse território de Gadara, e nós vemos aqui que era uma região de fazendeiros. Certamente este homem era, antes de ser tomado por esses demônios, um empresário, vamos dizer assim, um sitiante, um fazendeiro, um pai de família, um homem que tinha ali família, bens. Você vê que um dos fazendeiros aqui tinha 2.000 porcos nessa criação de porcos. Então nós vemos aqui que um homem de negócio que foi dominado por uma maldição, por espíritos imundos, que vivia sem roupa, que morava no cemitério, que abandonou a família, que perdeu tudo que tinha, até a sua sanidade. Então, podemos dizer que aqui tinha uma maldição financeira na vida desse homem? Sim, nós vemos que este homem foi vítima de uma maldição. Nós vemos que esse texto é muito rico em informações. Nós vemos que aquele endemoniado estava ali há muito tempo ali, sendo vítima de estratégias demoníacas contra a vida dele. E nós vemos quando uma pessoa está debaixo de uma maldição, não é apenas ela que sofre, mas envolve toda a família, envolve amigos próximos. Então nós vemos que a Bíblia diz que esse gadareno, ele andava de dia e de noite
por entre os sepulcros, gritando. Então aquela cidade não tinha paz. E, na verdade, nós vemos que a maldição ela só pode atingir um lar, uma família, uma empresa, a partir do momento que nós abrimos guarda. Ou seja, damos legalidade para a ação de espíritos malignos. Quer dizer, vamos entender esse princípio aí, que a maldição, o agente que causa a maldição é um demônio. Exatamente. Demônio. Ele só pode entrar na vida de uma pessoa se essa pessoa ela der uma legalidade, uma brecha, abrir com as suas atitudes. Como é que se abre brecha, vamos dizer assim, mais basicamente? Muitas vezes nós podemos abrir guarda, abrir uma brecha ou dar uma legalidade a espíritos malignos através da mentira, através de ressentimento, de mágoa, através de roubo, através de pecados não confessados a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que quando a pessoa comete um pecado e ela não confessa esse pecado diante de Deus, tudo que ela faz não prospera. Uma coisa que eu acho interessante aqui também, que eu vejo, é que esse homem não saiu assim. Uma maldição não acontece em um piscar de olhos, ela é um processo, né? Aquele homem de repente não saiu e jogou tudo fora e perdeu tudo. Aquilo abriu uma brecha e com o passar do tempo ele foi perdendo resistência, foi desanimando, ficando deprimido, ficando triste, perdendo amor pela família, perdendo força por trabalhar, tendo prejuízo nos negócios, fazendo negócio errado, até que um dia ele, vamos dizer assim, surtou, né? Surtou e largou tudo e foi andar pelo mundo como um andarilho, não é verdade? Então a maldição, às vezes a pessoa fala, eu não estou assim, mas às vezes pode estar a caminho disso, não é verdade? Exatamente, nós vemos que aquele homem não foi da noite para o dia que aconteceu isso. Como o senhor disse anteriormente, é um processo. E nós vemos que aquele homem, ele estava em desobediência, não só ele, mas aquela província toda, aquela cidade toda estava em desobediência, criando os porcos. Nós vemos que os espíritos malignos justamente achou a legalidade onde? Justamente nos porcos. E quando nós damos um tipo de legalidade a Satanás, o próprio Deus ele fica impossibilitado de poder nos ajudar, por mais que ele queira, por mais que ele quer realmente nos abençoar, mas quando nós damos legalidade, ele não pode fazer nada, porque Deus é justo. Ele é justo até mesmo com espíritos malignos quando eles estão na razão deles. Então, na verdade, aquela cidade estava em desobediência a um princípio que era criar porcos naqueles dias. Não podia criar porcos. Naqueles dias até então não. Hoje não é pecado você comer carne de porco, não é pecado você criar os porcos, porque a Bíblia diz, ninguém considere imundo aquilo que Deus purificou. Mas naquela época era proibido, e Exatamente. eles estavam em desobediência. Então essa desobediência foi a brecha para dar legalidade a 6.000 demônios de entrar no corpo de um homem. Exatamente, tanto é que nós vemos que aqueles espíritos malignos pediram onde para entrar? Justamente os porcos, porque eles não viram legalidade em outro lugar, eles viram legalidade nos porcos. Então, o que aconteceu? O fazendeiro teve um prejuízo muito grande ali, a partir do momento que aqueles espíritos malignos entraram nos porcos. Pastor Elton, é possível reverter uma maldição? É possível uma pessoa que está debaixo de maldição deixar de viver debaixo de maldição e viver na bênção de Deus? Não responda agora, você vai responder depois do nosso intervalo, e você fique ligado, porque você vai aprender como vencer e quebrar uma maldição. O que é uma maldição? Pode alguém, ou até mesmo um cristão, viver debaixo de maldições? Renúncia de Maldições é um livro que você aprenderá princípios bíblicos para quebrar as maldições e verá testemunhos práticos de pessoas que sofriam e foram libertas através dos princípios aqui ensinados. Peça ainda hoje o livro Renúncia de Maldições pelo telefone 3247-2542 ou pelo site www.cristianoneto.com.br.